Olá, pessoal. Nós estamos aqui no nosso podcast Pode Falar Morais. Hoje um pouquinho diferente. O Marcos, que sempre é o âncora, né, nosso, hoje ele não está, ele está no Paraná e hoje quem vai levar sou eu. Mas eu estou muito feliz hoje, porque hoje eu estou recebendo aqui o professor Nazareno, professor de Química, lá do Ceará, hoje empresário, super bem sucedido, dono de uma das melhores escolas que existe no Ceará. E eu trouxe ele aproveitando, né, Nazareno, que você veio para o show do Paul McCartney, eu trouxe você para a gente conversar um pouquinho sobre a educação brasileira e sobre a educação do Ceará, que hoje é tão falada. Então, primeiro eu queria agradecer a tua presença aqui, o teu tempo, né, que você se dispôs para falar um pouquinho. O nosso podcast, Nazareno, ele é um podcast para falar de educação. Nessa altura da minha vida, eu estou tocando esse projeto já faz um tempo e a gente vê, né? Eu sempre falo que nas redes você tem um lixo monstruoso e assuntos sérios muitas vezes não são trabalhados. Então você acha podcast de maquiagem, não que não seja importante, mas milhares. Aí você coloca lá podcast de educação, você não acha? Então, assim, eu só acredito numa sociedade que se transforme por meio da educação. Você faz parte da história da educação do Ceará. Então, de novo, agradecendo a tua presença aqui e querendo escutar um pouco a tua história, né? E a história da educação do Ceará. Por quê? Eu vou começar com essa pergunta, Nazareno. Por que o Ceará virou hoje a referência em educação no país? Moraes, um prazer grande estar aqui realmente no seu podcast Moraes. É uma alegria grande. O Ceará realmente mudou a sua marca. A marca do Ceará. O Ceará antigamente era conhecido como o estado da seca, da fome e da miséria. O Ceará mudou a marca para a marca de educação de qualidade. Cidades hoje do Ceará, elas competem entre si para ver quem educa melhor. E é uma competição sadia, não só na escola pública, mas na escola particular. Então, o Ceará resolveu trocar a marca da educação, tá certo? Resolveu trocar a marca da fome e da miséria pela marca da educação de qualidade. O Ceará sempre percebeu que isso deu certo em todo o mundo. A educação de qualidade transformou os países. Eu sempre digo que a educação muda a vida das pessoas e as pessoas mudam a vida da humanidade. Eu venho falando isso direto aqui. Às vezes eu me sinto até chato, né? Eu sempre brinco. Daqui a pouco o pessoal vai falar, pô, lá vem ele de novo com essa história. Mas se nós queremos, se nós queremos um país diferente, um país com uma desigualdade menor, com seriedade, com órgãos altamente competentes, só tem um segredo: investir em educação. Todo mundo que investiu em educação conseguiu transformar o país, Nazareno. E aqui o Brasil, a gente vê passar, né? E as coisas vão acontecendo e a educação vai ficando para trás. E o Ceará ele conseguiu nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, porque educação não é rápido, tem isso também, né? As pessoas acham que em um ano você transforma, mas conseguiu implantar um processo que é uma coisa que a gente sempre fala. Nós estamos conversando aqui antes da gravação, que é uma política de Estado, né? E não uma política de governo. Esse é o segredo lá? Esse é o segredo lá do Ceará. Nós tivemos também governos lá do Ceará que foram assim revolucionários, né? Que mudaram a forma de gerir o estado do Ceará. A gestão anterior era aquela gestão do clientelismo, do toma lá da cá. E aí nós tivemos um governo que foi o governo do Tasso Gereissati. Tasso estudou na GV, fez GV. E aí teve professores memoráveis como Luiz Carlos Bresser Pereira, Abílio Diniz. E aí o Tasso, chegando ao governo do Ceará, começa a transformar a gestão toda do Ceará.
E aí o Tasso entrega o governo para o Ciro. O Ciro Gomes continua aquele trabalho, o Tasso lança as sementes, as boas sementes, e o Ciro continua no governo dele, depois o Cid Gomes continua, irmão do Ciro, continua realmente aquele projeto para transformar o Ceará numa referência em educação. Ou seja, se pensou para o Ceará um projeto não de governo, mas um projeto de Estado, onde houve uma continuidade, onde cada um desses governos buscou fazer melhor do que o anterior, não é isso? E é isso que acontece também nas escolas particulares do Ceará. Hoje, 40% das vagas do Instituto Militar de Engenharia e do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, são do Ceará, porque é uma grande competição para ver quem faz melhor. Era tão bom que no Brasil inteiro nós tivéssemos essa competição para ver quem faz melhor do que os outros, tá certo? Uma competição sadia. Competição sadia, e não a competição do vale tudo, não é? Então, o Ceará, nós tínhamos empresários lá no Ceará que tinham vergonha da marca Ceará. Empresários da indústria alimentícia, grande indústria que fabricava produtos alimentícios para o Brasil inteiro, eles tinham vergonha de colocar a marca Ceará no rótulo dos seus produtos. Colocava BR 116 quilômetro tal. Hoje não. O cearense tem orgulho de saber que pertence a um estado que é referência em educação hoje. O Ceará resolveu jogar essas boas sementes da educação no solo e agora está colhendo grandes frutos. Que frutos são esses? Uma unidade do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, sediado em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo. O ITA, para quem não sabe. O ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, vai para o Ceará. Vão montar lá, né? Daqui 2 anos, é isso, né? Isso. Já houve vestibular agora para o ITA do Ceará. Os alunos aprovados no ITA irão passar 2 anos em São José dos Campos, tá certo? E aí já voltam para fazer o profissional lá no Ceará. Entendi. Eles já começaram as obras lá do que vai ser o ITA lá no Ceará. Daqui a 2 anos eles terminam as obras e é exatamente essa época que os alunos saem do básico, dos 2 primeiros anos em São José dos Campos, voltam para fazer o profissional lá no Ceará. Isso era já um anseio grande, já de muitos anos, né? A aeronáutica agora vai, né? O ITA vai agora abrir a unidade lá, e isso mostra o resultado de, se você investir em educação, você tem transformação. Exatamente. Os americanos, os Estados Unidos, eles não têm uma educação assim, segundo o PISA, de excelência no ensino básico. Mas eles têm grandes universidades, não é? O MIT, lá em Boston, nós temos o Stanford. Stanford, por exemplo, mudou o Vale do Silício, mudou ali a Califórnia. Uma coisa assim... Ontem me perguntaram se eu estudasse fora, onde eu gostaria de ir. É Stanford. É uma universidade que é completamente diferente da Costa Leste, das universidades da Costa Leste. Mas eles têm teve um brasileiro, esqueci o nome, um geógrafo, que foi embora do Brasil e foi para lá, passou a vida lá e trabalhou como geógrafo na universidade. E as pessoas que eu conheço que passaram por Stanford são pessoas completamente diferenciadas, de visão. Primeiro, não são pessoas quadradinhas dentro de uma caixa, e são pessoas que têm uma visão e muito bem sucedidas aqui no Brasil, né? Então, é um modelo na minha cabeça que eu particularmente gosto bastante. E a Califórnia ali foi o berço da contracultura, né? Exatamente. Das pessoas da mente aberta, né? O Vale do Silício só surge lá por causa disso. Isso. Por causa dessa visão dessas pessoas naquele momento, né? Eu sempre falo que nós somos prisioneiros do tempo e do espaço. Você é
fruto daquele tempo e daquele espaço. E naquele momento, naquela situação, né, tudo correu para que estourasse o que estourou, o Vale do Silício. As pessoas, hoje, o Vale do Silício é uma referência tecnológica mundial, né? Você, quando brinca, fala de tecnologia, você fala do Vale do Silício. Disso daí. De repente, o Ceará hoje caminha para isso. Isso, exatamente. Como eu falo sempre, as pessoas... a educação muda o destino das pessoas e as pessoas mudam o destino da humanidade, né? Ali em Stanford, você teve uma universidade, uma escola que mudou ali o destino de várias pessoas, e as pessoas ali, graças à sua criatividade, graças à sua mente aberta, é necessário isso também, tá certo? Você ser criativo, poder tentar e errar, assim como Thomas Edison tentou 1.400 vezes a lâmpada elétrica, ele conseguiu, depois de muitos erros. Ali também se instalou no Vale do Silício essa cultura de que você pode errar, você tem que tentar, e ali se estabeleceu uma cultura realmente de alta criatividade, não é? E aí, quando você junta gente boa, dá nisso, né? Toda empresa de sucesso, todo empreendimento empresarial de sucesso, ela tem duas coisas: gente e processos, não é? E gente principalmente, não é? Nós esperamos que com a ida do ITA lá para Fortaleza, e estamos buscando, batalhando a ida do Instituto Militar de Engenharia também, nós buscamos ter muitas mentes boas lá no Ceará, para que o Ceará não dependa realmente de chuvas, não dependa só da questão da agricultura, mas de uma indústria de ponta, uma indústria 4.0, de alta tecnologia. Mas é necessário ter gente lá. Primeiro você tem que ter as pessoas. Uma coisa, Nazareno, que você tem batido muito nisso, o professor é fundamental, né? Eu escuto, uma vez saí aí por um almoço aí, e a pessoa queria me convencer que o professor não era necessário. Me estragou o almoço, sabe? Eu fiquei olhando, pensei, isso é gente que não é de educação. Não é que estou querendo forçar o professor, não. Professor é a alma. Você é professor, você foi professor de química uma vida. Você concorda com isso? O professor é a alma da escola. Professor é sim a alma da escola, e realmente faz toda a diferença, não é? É tanto que no Japão, o imperador, ele faz venha para o professor, ele se curva diante do professor. E olha aí o Japão, não é? Isso mostra que toda uma cultura, toda uma sociedade valoriza o professor. Lá o imperador valoriza o professor, ele se curva diante do professor. Na Alemanha, os melhores salários são dos professores. E os médicos, uma vez os cientistas, os médicos foram reclamar a Angela Merkel, e aí ela contra-argumentou de que os professores formam todos os outros, não é? Esse foi o argumento da Angela Merkel. Aí a gente pega Japão e Alemanha, dois países que saíram arrasados da Segunda Guerra Mundial, mas que tinham uma base em educação muito forte. Reconstruíram rapidamente, se reconstruíram rapidamente a sua infraestrutura industrial, e hoje são a Alemanha a maior potência da Europa e o Japão a grande potência da Ásia. Por quê? Porque sempre investiram em educação. No início do século XX, o Japão já tinha universalizado o ensino universitário. Nós aqui no Brasil viemos universalizar o ensino básico há pouco tempo. E aí realmente o Brasil, se nós pensarmos, se todos nós tivermos como consenso investir forte em educação, assim como o Ceará fez, tá certo? Sai um governo, entra outro governo, e a educação continua sendo a prioridade, continua sendo a referência. Nós vamos ter aqui no Brasil, vamos colher muitos frutos. Nós estamos aqui em São Paulo, a gente está passando por um apagão de professores, principalmente na capital.
Se você for atrás de professor, você não acha. Nem para a escola particular. Antigamente você falava assim, ó, fulano saiu. Ah, mas tem o outro. Ah, mas ele não é tão bom, mas tem o outro. Hoje você não tem o outro. E a maior prova disso foi que os cursos de licenciatura de São Paulo foram fechando. Hoje a Universidade de São Paulo aqui é que mantém os cursos de licenciatura. Claro que existem faculdades particulares ainda que tem, mas assim, a procura é baixíssima. E fechou os cursos de licenciatura, fecharam por falta de público. As pessoas não querem ser professor, exatamente pelo que você falou. O professor, em muitos lugares, não é valorizado. Não é que eu quero endeusar o professor, porque eu fui professor uma vida, né, também, de geografia e de meio ambiente. Não quero ficar, olha, o professor... Não estou endeusando, mas assim, é a peça fundamental dessa estrutura. E parece que as pessoas não querem entender isso, ou realmente não querem esse processo, né? Infelizmente, a gente vê, ao contrário do que a gente tem visto, os números do Ceará, que são os melhores do país hoje, a gente vê uns números muito ruins. Né? O Brasil, quando entra nas avaliações internacionais, é vergonhoso. Cada vez que sai o resultado do PISA, tem vontade de sentar e chorar. Você olha, você fala, puxa vida. E você vê alguns alunos individualmente indo para as Olimpíadas, que agora virou um pouco de moda isso, as pessoas indo para as Olimpíadas de educação e tal, e sendo premiado. Mas assim, perto dos outros é muito pouco, né? Não dá para o Brasil ter índices, sabe? Os nossos índices são inferiores do Vietnã, por exemplo. O Vietnã é um país que foi arrasado por uma guerra e hoje eles têm um índice na educação melhor que o nosso. Na América Latina como um todo também. Isso é triste. Você vê assim um descaso com o processo. E se a gente ficar nesse descaso, a gente não consegue avançar em nenhum setor, né? Na verdade, assim, a educação no Brasil ela é levada por idealismo muitas vezes. Você mesmo contou uma vez para mim a história do idealismo do fundador lá, né? Do ITA lá, que era cearense. Era cearense, é. O Cassimiro Montenegro Filho realmente era um idealista. Ele saiu do Exército, o Exército naquela época, na época da Segunda Guerra Mundial, não se tinha aeronáutica estruturada em todos os países. E aí, na Segunda Guerra Mundial, se viu a importância estratégica da aeronáutica. E aí, no Brasil, começou a se formar a aeronáutica. Cassimiro Montenegro Filho era um cearense que pegou a sua mala e a sua bagagem e jogou sonhos dentro dessa mala e dessa bagagem e veio aqui para o Sudeste. Ele era do Exército e saiu para montar a aeronáutica e montar o Correio Aéreo Nacional também. A primeira entrega do Rio para São Paulo, a entrega feita pelo Correio Aéreo Nacional, feita pela aeronáutica, foi aqui, Rio-São Paulo. Então ele era esse idealista. Na época que o Brasil não fabricava nem pneu de bicicleta, naquela década de 50, governo do Eurico Gaspar Dutra, governo nacionalista, ele resolveu sonhar grande e sonhar com a indústria aeronáutica aqui no Brasil, na época que o Brasil nem fabricava pneu de bicicleta. Seria a gente sonhar em, aqui no Brasil, ser um vale do silício como é a Califórnia. Então ele sonhou, teve esse sonho grande. Eu sempre digo que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, grande, é igual. É igual. E aí ele sonhou grande. E aí quando você sonha grande também, você tem várias pedras no meio do caminho, como dizia o poeta Drummond, né? Havia uma pedra no meio do caminho. E ele tinha várias pedras. E começou a pesquisar onde existiam as melhores escolas de aeronáutica. Porque, segundo ele, para ter uma boa indústria de aeronáutica, precisava ter uma boa escola. Assim como lá atrás também, em Portugal, o infante Dom Henrique, que queria dominar os mares, ele disse, para eu dominar os mares, eu preciso ter uma grande escola de navegação. E cria lá a escola de Sagres, no sul de Portugal.
E aí pega os melhores cartógrafos, os melhores profissionais, e aí leva lá para a Escola de Sagres. A mesma coisa fez o idealista Casimiro Montenegro Filho. Por sinal, tem até um livro do Fernando Moraes, o grande escritor Fernando Moraes, sobre o Casimiro Montenegro Filho, esse brigadeiro, esse marechal que fez uma revolução nos ares. E aí ele tem essa ideia de montar essa escola de aeronáutica, que era um sonho também do Santos Dumont. O Santos Dumont já tinha esse sonho, já vislumbrava montar essa escola de aeronáutica aqui no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira, ali em Campinas, ali por São José dos Campos, Guaratinguetá, por acolá. Então, Santos Dumont já tinha essa ideia. Então, Casimiro Montenegro Filho pega a ideia de um idealista como Santos Dumont e corre atrás. Nas pesquisas que ele fez, tinha o Texas, que tinha escola de aeronáutica, e tinha lá em Boston também, que tinha escola de aeronáutica. E aí ele viu que o melhor modelo era a escola de aeronáutica, a escola de engenharia lá do MIT. E aí ele disse, vou levar o MIT lá para São Paulo. E aí começa o ITA, precisava, veja bem, todo empreendimento de sucesso tem gente e processos. E ele precisava ter professores excelentes. O que ele faz? Traz professores dos Estados Unidos. Os melhores professores do MIT traz para serem professores do ITA. E aí, os professores, claro, queriam ganhar em dólar. E o governo nacionalista do Dutra, na época, que sucedeu Getúlio Vargas, era um governo nacionalista, não queria pagar em dólar. Mas aí o Casimiro Montenegro Filho consegue tirar essa pedra do meio do caminho, esse obstáculo, esse desafio, convence o Dutra a pagar em dólar. E aí faz um concurso, uma licitação a nível nacional para a construção do ITA. Faz uma licitação para o projeto arquitetônico. Quem vence? Oscar Niemeyer, que era do Partido Comunista, mas já mostrava ser um brilhante arquiteto, fazendo aqui o Copan de São Paulo, fazendo os projetos do Juscelino Kubitschek, lá em Minas. Aí o Niemeyer vence o concurso nacional para a construção do prédio do ITA. O Dutra chega e diz, eu não aceito projeto de comunista. Mais um empecilho, cearense muito jeitoso, muito articulista, muito articulado, vai lá e diz, Niemeyer, você tem que botar um assessor teu para assinar o projeto, porque com o teu nome não passa. O Dutra não aceita que um comunista... Não sabia dessa história. Pois é, o Dutra não aceita que um comunista faça o projeto arquitetônico do ITA. E aí o Niemeyer vai lá, convence o Oscar Niemeyer de colocar um assessor para assinar o projeto. E está lá hoje o projeto do Niemeyer, do ITA, a escola de engenharia belíssima. E aí realmente ele consegue implantar, ele coloca esse projeto do ITA, traz reitores, traz professores que fizeram a diferença no início do ITA. E aí começa, tá certo, com a escola, e essa escola vai desembocar hoje onde? Na Embraer. Na Embraer. Na Embraer. A Embraer é consequência de toda essa história. Consequência, que era o sonho dele, é o sonho da indústria aeronáutica. Mas você vê que interessante, né? Se você investe na década de 30, quando a USP é criada, vou falar agora da geografia, exatamente, vem a escola francesa. Escola francesa. E de geografia vem os maiores geógrafos que tinham, né? Tanto que as aulas eram em francês. Em francês. Então eles trazem, eu conheci duas pessoas, uma foi meu professor, na época, na faculdade, era um senhor que já estava com uma idade avançada, e uma é a mãe do meu cunhado, que estudaram naquela época com os maiores geógrafos que vieram, né, nos anos 30, e pessoal que estudou em 33, 34, na Universidade de São Paulo, teve aula com isso, e se formaram excelentes geógrafos. Não adianta, Nazareno, se você não investir,
se você não trabalhar com qualidade, você é dono de uma escola com sucesso. Você consegue deixar a escola largada? Não consegue. Você tem que estar sempre correndo atrás. Eu me lembro de você vindo aqui para São Paulo, eu trabalhava no Ângulo na época, era coordenador, e você ali perguntando de material atrás do que tinha de melhor para poder levar, para poder fazer. O Ângulo é referência em sistema e você atrás batalhando. Não dá para ficar parado. E você é um sonhador, né? Você tem a característica de todo professor. Você é sonhador, né? Você vai atrás. Como está a tua escola lá em Fortaleza? Pronto, nós temos lá o Colégio Master. Eu fui sócio do GEL também. Você foi sócio do GEL, né? O GEL foi uma referência, foi uma revolução na educação lá do Ceará. Eu lembro que o Ceará não aprovava quase alunos para USP, para o ITA, para a Unicamp. E aí a gente resolveu quebrar essa realidade, nós resolvemos mudar essa realidade e resolvemos, assim como o Cassimiro Montenegro Filho, também sonhar grande. Naquela época o Ceará não aprovava praticamente ninguém nessas vestibulares mais concorridos. E aí nós pensamos, vamos preparar para o ITA, né? Vamos preparar para a USP, vamos preparar para o Instituto Militar de Engenharia, o IME, esses grandes vestibulares mais concorridos a nível nacional. Todo mundo dizia, vocês estão loucos, vocês são sonhadores, botem os pés na terra. E a gente sempre com esse ideal de sempre buscar fazer hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, se superar, nós resolvemos em 87... no meio do ano de 87, quando um concorrente tirou o primeiro lugar geral no vestibular do meio do ano, e isso mexeu conosco, tirou da zona de conforto o GEL na época. E aí nós temos um ex-sócio nosso do GEL, o Enio, que já preparava para escolas militares, que tinha tentado em 82 com uma franquia do Impacto, que era quem mais aprovava para o ITA naquela época. Em 82 ele tentou uma franquia do Impacto lá em Fortaleza, funcionou um ano só, com ex-alunos do ITA, lá dando aula, funcionou um ano e ele não conseguiu. Em 87, com essa concorrência tirando o primeiro lugar geral no vestibular, eu disse, é a hora da gente colocar aquele projeto preparatório para ITA, preparatório para USP, para Unicamp, para valer. Só assim nós vamos atrair excelentes alunos. Nós temos excelentes professores. Com excelentes professores e excelentes alunos, nós vamos ter excelentes resultados. E aí começamos em 87 esse preparatório para o ITA, para a USP, para a Unicamp, lá em Fortaleza. Em 87, o Ceará aprovava 2 alunos do ITA. Em 88, primeiro ano de funcionamento desse preparatório, a gente já consegue aprovar 3 alunos para o ITA e já começamos a aprovar para a USP, para a Unicamp também. Em 89, a gente já aprova 8 alunos do ITA, ou seja, saímos de 3 para 8, um crescimento incrível, um grande crescimento. Em 90, a gente aprova 9 alunos no ITA, o Ceará aprovava 2 alunos só, aprovamos 9. Em 91, nós aprovamos 16 alunos do ITA, das 70 vagas. E aí, o coordenador do ITA, Luiz Carlos Rossato, lá de São José dos Campos, nos liga antes de sair o resultado. Na quinta-feira, eu lembro bem, ele ligou, Nazareno, vocês foram a maior aprovação do Brasil no ITA, o resultado sairá na terça-feira. E aí, a gente teve esse resultado. Antes de montar esse preparatório, nós viemos aqui em São Paulo, fomos lá no Rio de Janeiro visitar o Impacto, que era quem mais aprovava. Em segundo lugar, era o Ângulo também, que tinha o Sorocaba como coordenador. Na época, o Ângulo teve um ITA muito forte. Muito forte. E vinha gente, agora um dado interessante que a gente estava conversando antes da gravação aqui. Sempre alunos de fora aqui em São Paulo. A capital, né, paulista, ela não tem alunos que querem escola militar ou não querem o ITA. É um negócio impressionante. O pessoal vai para a Poli.
né? Então, sempre era um curso onde você tinha alunos de fora, basicamente. Isso. E a aprovação era enorme. Enorme. E eram alunos de fora que vinham Isso. nesse processo. E muitos do Ceará. Muitos do Ceará. Muitos do Ceará. E eu me Muitos do lembro Ceará. de você vindo sempre Isso. para visitar o curso e ver as coisas como iam, né? E vocês souberam fazer o trabalho muito bem feito lá. O Isso. Ceará é o que deu nesse resultado, nessa explosão. E com escolas muito boas, né, Nazareno? Com escolas muito boas. Porque quando a gente passou a ser essa referência nesses vestibulares muito concorridos a nível nacional, né? E aí eu sempre buscava, quando chegava um aluno do ângulo lá em Fortaleza, eu procurava ver, e aí, como é que está o trabalho do ângulo? E aí introduzimos também aquelas apostilas que o ângulo utilizava, do sistema ângulo, introduzimos também isso lá em Fortaleza. A gente sempre, como empresário, você tem que se reinventar todos os dias. E eu buscava me diferenciar do empresariado local, das outras escolas locais, vendo o que São Paulo estava fazendo. Eu sempre vim aqui beber na fonte do ângulo, tá certo? E aí fui lá no Rio também beber da fonte do Impacto. Quando eu cheguei lá no Impacto, eu fui recebido pelo Coronel Arione, pelo Coronel Roquete. Eles disseram que, infelizmente, o Ceará não aprovava bem no ITA nem no IME. E aí eu pedi a eles o material do Impacto para mostrar aos professores, material didático, pedi para assistir uma aula. Eu e meu amigo Assis Brito, professor de Química também, assisti uma aula para ver o nível da aula do preparatório para esses grandes vestibulares, do ITA, do IME, da USP, da Unicamp. Ele disse, pois não, pode assistir e pode levar o material. No Ceará nem tem professor nem aluno para passar no ITA. Ah, que frase boa, hein? Essa é uma frase... Pega essa frase, né? Pega. Doeu fundo na alma, no coração. Eu saí praticamente chorando de lá, tá certo? E a primeira oportunidade eu reuni os professores e aí disse para eles, olha, me deram o material lá, eu assisti uma aula, vi o nível da aula, nível alto do preparatório, mas eles disseram que aqui nem tem professor nem aluno para passar no ITA. Essa frase aí do pessoal foi uma frase importantíssima para motivar esses professores que estavam lá a dizer assim, nós vamos mostrar para eles que nós temos professores aqui e temos aluno para passar no ITA. Daí o Ceará passa realmente a aprovar fortemente alunos no ITA, no IME, na USP, na Unicamp. Hoje nós temos alunos que brilham nas Olimpíadas Internacionais, aluno entrando na medicina da USP, porque foi para a Olimpíada, agora já pelo Master, foi para a Olimpíada de Química Internacional e para a Olimpíada de Biologia. Entrou nas vagas olímpicas da USP. Hoje a USP e a Unesp, eles têm as vagas olímpicas. E aí os nossos alunos do Ceará, eles, nessas Olimpíadas Internacionais, graças a essa competição, e essa competição se deu no âmbito particular, da educação particular, as escolas buscam, competem entre si, mas a boa competição, não é isso? A competição sadia. Claro. E as prefeituras também lá no Ceará buscam competir umas com as outras, porque tem premiação também do governo do estado. Então há uma competição para melhorar a cada dia a escola pública e há uma competição entre as escolas particulares para melhorar a escola particular. Você está vendo lá no Ceará, Nazareno, um fenômeno que a gente está vendo aqui em São Paulo, não sei se é no Brasil inteiro, por isso estou te perguntando. Os alunos indo fazer faculdade fora, aumentou demais o número. Tudo bem, a gente teve o incentivo do governo, teve os projetos que foram, depois recuaram, agora voltou, mas muitos alunos estão indo embora do Brasil? Muitos alunos estão indo embora do Brasil, buscando muitas universidades lá fora, não é? E isso é um fenômeno nacional, realmente. E aí você tem realmente isso. Acontece lá no Ceará também, não na escala que você tem aqui em São Paulo. Você tem escolas aqui em São Paulo como a Mobile, como Bandeirantes. Você tem escolas
que a maioria dos alunos hoje que quer sair daqui do Brasil e fazer uma Yale, quer fazer um MIT, quer fazer Harvard, quer Columbia, eles hoje realmente acabam saindo. Acabam Isso me saindo. deixa um pouco preocupado, porque é uma mão de obra que vai se formar fora e depois não volta. Não volta. E nós ficamos sem, vamos dizer, uma mão de obra de ponta. Isso me deixa muito preocupado para os próximos anos, porque eu conversando com vários segmentos, Nazareno, conversando com o pessoal da indústria, acabei hoje, pela manhã, antes de vir para cá, eu abri uma semana da área de ciências exatas, tecnologia, falando de meio ambiente, da PUC de São Paulo. Eu dei aula lá durante muitos anos, eles me convidaram para abrir lá a semana. E uma das coisas que saiu na discussão é que o aluno que fica pouco interesse, você não vê um aluno, sabe, dedicado. A gente entende os problemas, mas assim, nós estamos perdendo uma mão de obra boa, e as pessoas que estão, e aí isso saiu, que a escolha, quando você tem a indústria, por exemplo, quando você faz uma seleção, o nível caiu muito. Eu sei que isso já se fala há anos, o nível baixou. Mas eu acho que hoje a gente está pagando um preço muito alto por não ter investido num processo no passado. E eu falei isso no último programa que nós falamos, o Mangabeira falou que o maior problema nacional, eu achei muito legal isso, sempre foi a desigualdade social do Brasil. Quando a gente fala isso, o pessoal já fala aquele gordinho é comunista, né? Mas o Brasil tem uma desigualdade enorme. E aí ele disse o seguinte, este era o maior problema sozinho. Continua sendo, mas hoje tem um outro problema. Houve uma mediocrização da elite cultural brasileira. E conversando com as pessoas, é impressionante, da universidade, todo mundo fala a mesma coisa. Houve uma mediocrização desse processo. Então, você não vê o brasileiro que está aí, tem muitos brilhando fora daqui, mas aqui no país, você não vê isso, né? Houve uma queda brutal. Você sente isso também? Pronto, a grande preocupação, veja bem, aí o Ceará realmente passou com o GEL e hoje com o Master, onde nós estamos, passou realmente a aprovar fortemente nos vestibulares do IME, do ITA, da USP, da Unicamp. E esse ano agora o presidente da República resolveu, tá certo, instalar lá no Ceará uma unidade do ITA lá no Ceará. O ITA que sempre estava lá em São José dos Campos, agora vai ter uma unidade lá em Fortaleza. Esse ano agora já está tendo vestibular para as vagas dos alunos que vão estudar lá. E aí isso é muito importante. Eu lembro que assim que nós tivemos esse resultado a nível nacional, eu passei aqui no ângulo, falei com um grande professor, Idelbrando André, que era professor de redação, foi excelente. Meu professor. Sensacional. E aí ele perguntou o segredo do sucesso, como é que a gente tinha conseguido aquilo. Aquilo foi, a nível nacional, a escola do Ceará, o GEL na época, e agora eu continuo essa trajetória do GEL no Master. Ele perguntava qual é o segredo do sucesso. E eu sempre disse, gente, bons professores. E aí a preocupação nossa também é que essa cultura de excelência do ITA vá lá para Fortaleza. E não só a cultura de excelência, se instalem lá também grandes empresas para que essa mão de obra de altíssimo nível fique lá também no Ceará. Isso é o importante, isso é o importante. Se o governo souber investir, aí sim, você tem a mão de obra e você aí investe, é o Vale do Silício. É o Vale do Silício. É a história do Vale do Silício. Então você tinha lá aquela... Stanford criou toda uma cultura, aquele povo, um jeito de se pensar
que permitiu com que aquelas pessoas transformassem aquela região no que se transformou. Isso, olha, Nazareno, não tem outra receita. As pessoas podem querer, querem às vezes reinventar a pólvora. Não dá, não dá. É essa a receita. Você tem que investir em educação, você vai ter mão de obra de qualidade, você vai ter pessoas pensando um país, você tem uma evolução. Se não fizer isso, como diz um amigo meu, continuamos capitanias hereditárias. Né? Casa Grande sem Zala, e você olha e você fala, não sai da onde nós estamos. Né? Um país você não constrói da noite para o dia. O processo educacional, pelo menos 10 anos para você ter uma estrutura, resultados positivos, que é a formação de uma geração, né? A formação de uma geração. Eu vou entrando aqui nessa nossa reta final, aqui, como é a participação, como você lá sente a participação da família? Porque muitas vezes a família, não estou culpando também a família, porque o cara é obrigado a trabalhar em vários empregos, o cara corre para cá, corre para lá, mas há uma negligência, muitas vezes, da família, de quem cria aquela criança, com relação à sua formação. Eu falo que muitas vezes, e isso você conversa em todas as escolas, você sempre, quando eu falo, o pessoal fala, tem aqui. Tem pai que acha que escola é depósito de filho. Então você coloca o filho lá, nem sabe lá onde o filho estuda, como é o negócio, nem vai. Quando você faz reunião de pais, geralmente aparece o pai que não precisava ter ido na escola. Que é aquele pai presente, aquele pai que quer saber. Como está lá no Ceará essa situação? Você sente no teu colégio isso na pele? Como é a participação da família? Bem, a participação da família, nós tivemos uma revolução com a saída da mulher para o mercado de trabalho na década de 50, 60. A mulher sai de casa e vai para o mercado de trabalho, claro, e conquistou grandes espaços. Ao sair, realmente, os filhos ficaram com menos tempo da família. Hoje, com menos tempo ainda, a família, o casal está trabalhando fora e o filho tem menos tempo ainda. E aí há uma troca. As famílias estão cada vez mais, para entreter realmente os seus filhos, entregam um celular na mão do aluno, na mão do filho. E o filho, eles acham que aquele mundo ali do celular é um mundo que não tem perigo, mas tem muito mais perigo aquele mundo digital do que o mundo real. E aí as famílias, sem tempo realmente para cuidar dos seus filhos, faz toda a diferença. Japão, eu visitei o Japão, e lá em Tóquio, uma coisa que eu vi, assim, uma coisa fortíssima, não é? Tinha 2 professores na sala de aula, eu não entendia porque que tinha 2 professores. E aí eles diziam que um dos professores estava se aposentando e o outro estava em formação. Lá no Japão, quando o professor morre, ele não deixa o seu conhecimento e a sua experiência numa gaveta, ele passa para outro professor. E no Japão as famílias participam muito. Os avós à noite leem para os filhos, para os netos, os pais leem para os filhos, uma cultura da leitura lá no Japão. E isso é importantíssimo. Hoje a gente precisa resgatar isso, que as famílias estejam mais presentes na vida dos seus filhos e lendo também, porque a leitura transforma. A leitura realmente é fundamental e é onde o Brasil hoje se sai mal no PISA, na área de língua, tá certo? O Brasil sai mal na área de interpretação de texto, é onde o Brasil sai mal. E isso se resolve com muita leitura e presença da família. Essa noite aqui, eu estava lendo um colega meu que é psicólogo, ele vai apresentar um trabalho na Espanha. E ele falou, você, tantos anos da universidade, dá uma olhada como está o trabalho, né? Eu falei, mas eu vou entender o trabalho, né? Não é minha área, não é minha praia. Ele falou, não, e ao contrário, tem tudo a ver com educação e com formação. Eu queria que você desse uma olhada. Que são as consequências
a parte negativa, porque tem a parte positiva, o celular, o tablet, o computador, tem a parte positiva, mas as consequências negativas da utilização do celular. Juro que eu fiquei assustado. Eu já tinha escutado o professor, esqueci o nome, Nazareno, aquele do Rio Grande do Norte, o Nicolete, né? Falando, né, criticando, dizendo que países escandinavos voltaram, né, de tirar o computador da sala porque não estava dando certo e perceberam isso. No Brasil ainda está na onda de que é legal fazer isso. E aí eu fiquei assustado dos problemas neurológicos, psicológicos que as pessoas desenvolvem a partir do momento que ficam ligados na tela. Eu li o trabalho, eu vi a apresentação dele, é uma apresentação de 15 minutos, e escrevi para ele na madrugada. Eu falei assim para ele: você me fez perder o sono, porque o que a gente acha às vezes que pode ser uma solução, pode ser um baita problema que nós estamos plantando hoje, que nós vamos colher daqui a algum tempo, né? E ele me respondeu de manhã, ele falou: é isso que eu quero. Eu não sou contra, mas o problema é isso que você falou. O pai joga o tablet, joga o celular, e o menino acha que pode fazer disso a vida dele, né? Outro dia teve um almoço em família aí, e eu vi uns parentes que há muitos anos eu não via. E eles têm 2 filhos, os 2 ficaram o tempo todo na mesa com a cara no celular. Eu não sei a voz do menino, né? Não sei. Tentei puxar assunto com ele, não me respondeu. E aí eu fiquei olhando e eu pensei assim: e aí, o que vai ser do futuro, né? Então, isso eu acho que é um preço que a gente vai pagar ainda. Eu não sei as consequências. Eu li esse trabalho essa noite aqui. É um assunto que eu vou me aprofundar, porque eu acho que nós estamos já com esses problemas e muitas vezes a gente não percebe isso, né? E a questão da família é fundamental aí nesse ponto. Eu entendo até um ponto a família, mas eu acho também que é uma certa acomodação, que é muito fácil você... A criança está falando alguma coisa, você joga um celular, um tablet na cara da criança e manda ela ficar quieta, né? Então, eu não sei, isso é uma coisa que eu particularmente não gosto. Não criei minha filha assim, não é que acertei ou errei, mas eu não criei minha filha assim. Eu vejo, minha filha fica no computador, a trabalho, no celular, mas as pessoas ficaram... E eu vi agora, eu fiquei doente, Nazareno, e eu fiquei um tempo em casa. Você vê como você fica viciado. Então, assim, muitas vezes eu poderia estar fazendo outras coisas e estava com o celular na mão olhando o quê? O nada. Você começa a olhar o nada. Isso é muito triste, né? Com certeza. O nosso podcast aqui, Nazareno, tem exatamente a função, de novo, de levar um pouco de luz, de falar de educação, trazer pessoas como você. Queria agradecer a tua presença aqui. Né? Espero que você goste do show do Paul McCartney, mas agradecer, porque você vê, se fosse outra pessoa, falar: vou no show, não vou lá falar de educação, né? Nós que somos educadores, não adianta, nós temos esse idealismo, esse sonho, e eu falo sempre, eu vou morrer assim. Eu, né, poderia nesse momento estar parado, fazendo outras coisas. Mas não, eu acredito na educação, como você falou, como uma mola transformadora da sociedade. O Ziraldo sempre diziam algo assim, que eu acho incrível. Ler é mais importante do que estudar. Porque quem realmente lê, estuda, não é isso? Quem lê, estuda. Eu estou lendo agora um livro, As Letras, do Paul McCartney, onde ele vai analisando cada letra das músicas dele. A música, como ele compôs a música, como ele compôs a letra, que estado de espírito ele estava. Poxa, quando eu estou lendo aquele livro, eu estou exercitando concentração da minha mente. E aí eu vejo as crianças, às vezes, na escola, perdendo a socialização na hora do intervalo, do recreio. O menino está com o celular na mão, podia estar lendo um bom livro. Na hora da aula mesmo, ele está lá recebendo notificações, e nós também, às vezes,
nos desconcentramos. Ele está na hora da aula, onde ele precisa de concentração máxima, e ele está distante. Alguns países tiraram de novo o celular, os escandinavos tiraram, pararam com a coisa, voltou de novo lápis, papel, Isso. E estão voltando. E às vezes eu vejo o Brasil sempre na contramão, né? Vamos introduzir. Não vamos introduzir. Já tem. Vamos usar isso da melhor maneira possível. Não é ser contra de novo. Ninguém quer voltar aos anos 70. Mas nós temos que ter a tecnologia a nosso favor e não a tecnologia jogando contra o processo educacional. Nazareno, obrigado pela tua presença. Nós estamos aqui já há 50 minutos, tá? Espero poder contar com você em outras vezes. E queria agradecer a você, tá? De novo, o Marcos hoje não está presente, que é o nosso âncora. Aqui nós temos um jornalista que fica com a gente. Hoje ele não está em São Paulo e eu não poderia deixar escapar a presença do Nazareno aqui em São Paulo. Vim com o maior prazer, e aí uma coisa que eu continuo sonhando, que a educação transforme o nosso país. Poxa, me dá uma alegria imensa chegar lá no exterior e pegar um avião da Embraer. Poxa, eu vou de Lisboa para Florença, para Milão, aí pego um avião da Embraer. Poxa vida, a Embraer é a marca brasileira, uma das marcas brasileiras mais conhecidas lá fora. Isso me dá uma alegria e me dá um orgulho danado. Eu gostaria que o nosso país sonhasse grande, sonhasse como sonhou Cassimiro Montenegro Filho, com uma indústria aeronáutica, e hoje eu vejo essa indústria aeronáutica na Europa, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na América, em todo canto. E aí a gente precisa ser realmente idealista, sonhador, educador, para transformar o nosso país e termos orgulho desse nosso país lá fora e aqui dentro. Só com gente boa, com excelentes alunos formados, e é isso que o nosso Colégio Master hoje em Fortaleza está fazendo, colocando alunos aqui na USP, na Unicamp, nas vagas olímpicas ou pelo vestibular tradicional, e esses alunos já indo para Harvard para fazer pesquisa lá, e voltando para cá, para o nosso Brasil, para transformar também esse nosso país num grande país. E eu tenho certeza absoluta que no dia que a educação pública também foi igual à educação particular, eu tenho certeza absoluta que o nosso país ele carece muito de dar oportunidades iguais para todos. O filho do rico tem a mesma oportunidade do filho do pobre. Eu acho que aí nós teremos uma grande democracia e um avanço da educação fantástico. Eu sonho com isso. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Por isso, vamos sonhar grande. Gostei dessa frase. Obrigado. E eu espero você no próximo programa. Tá legal? Obrigado. Obrigado, Foi um prazer, Nazareno. Moraes. Prazer meu.